Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas estou aqui para mais um dia de leitura do livro de Atos dos Apóstolos. E hoje, no capítulo 10, e talvez a gente também faça o capítulo 11, tá? Vamos lá? Atos, capítulo 10. Pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, seu lápis, seu marcador, o que seja. E vamos anotar o que o Senhor vai nos falar hoje, tá bom? Eita, eu começar, chega um anjo. A gente ora pelos anjos, né? Pelo Espírito Santo. Aí aparece assim: oi, meu amor. Tá vendo, mamãe? Vamos lá, capítulo 10. Vamos orar. Bom dia, Pai. Obrigada por mais um dia na Tua presença. Obrigada pela presença do Teu Espírito Santo, Deus, habitando em nós. Obrigada por esse momento em que nós estamos aqui meditando na Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa leitura, que não seja eu, Pai, mas seja o Senhor ministrando no nosso coração, Senhor, a Tua palavra, para que ela venha gerar fruto, Senhor, nas nossas vidas, e que tudo seja para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu te oro, meu Pai. Espírito Santo, vem conduzir, vem conduzir. Em nome de Jesus, amém. Capítulo 10. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Era um homem piedoso. 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando neles os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? Sabia que era o Senhor, né? E o anjo lhe disse. Engraçado que sempre aparece o anjo, mas algumas pessoas falam que quando tem a aparição do anjo do Senhor, algumas vezes ou muitas vezes, é o próprio Cristo que aparecia para as pessoas, né? Que ele fala: o que é, Senhor? Né? Então, e o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós falamos, tudo isso é registrado lá no céu. Então a Bíblia diz que nós iremos dar conta de tudo que falamos, de tudo que fazemos, tanto para juízo, né, como para recompensa, né, que a gente chama o galardão. E aí ele falou: as suas orações e as suas esmolas, né, sua ajuda, suas ofertas, eles subiram até o trono de Deus. Deus viu tudo isso. Agora envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e depois de lhe explicar tudo, mandou que fossem até Jope. No dia seguinte, né, caminhando, de cavalo, não sei, no dia seguinte, enquanto eles viajavam, e já estava perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Será que a gente tem orado assim? Hora quando acorda, hora de meio-dia, hora de noite. Óbvio que toda hora a gente está em constante oração, né, conversando com o Pai. Mas será que a gente tem separado aquele momento exclusivamente para isso? Se trancar dentro de um lugar, né? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas às vezes a gente tem e não faz, né? Então se tranca e vai ouvir a voz de Deus. E eu queria falar aqui que muitas vezes quando a gente vai orar, a oração, ela é uma conversa. É um diálogo com o Pai. E no diálogo, a palavra já está dizendo, Então fala enquanto o outro escuta, mas daqui a pouco eu escuto enquanto o outro fala. Senão se torna um monólogo. Mas a oração não é um monólogo, é um diálogo. Então quando nós formos orar, nós temos que entender que a gente vai falar com o Pai, mas a gente precisa também ouvir o Pai falar. Não adianta eu chegar e, Pai, é isso, Pai, em nome de Jesus, amém. Isso aí Deus vai ficar assim, só tu fala, bonitinha. Eu tenho que falar também. Então nós precisamos atentar para isso. A gente precisa estar disposto a ouvir, ter paciência para ouvir, aquietar a alma, o coração. E ouvir muitas vezes, geralmente a gente ouve aqui, ó. Às vezes o Espírito Santo fala no nosso interior e a gente tem aquela ideia, aquele pensamento que não é nosso, é do Espírito Santo.
que tem que estar em acordo e concordância com a palavra de Deus. Se não estiver em concordância, Deus não vai falar nada que não esteja aqui, que esteja em desacordo com isso aqui. Senão ele está se discordando dele mesmo. Então vamos aprender a orar e a ouvir. É um diálogo, tá bom? Vamos lá, Pedro subiu para orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase sobrenatural, né? Viu o céu, olha o que ele viu, Pedro. Pedro viu o céu aberto e com um objeto como se fosse um grande lençol, que descia do céu e era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo todo tipo de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele. Levante-se, Pedro, mata e coma. Então ele viu aquele grande pano assim, segurado pelas 4 pontas, e aquele pano descia do céu assim. E sobre o pano ele via esses animais que na época eram considerados impuros, eles não podiam nem tocar nem comer. Aí ele falou, mate esses animais e coma, Pedro. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida aquele objeto foi levado de volta para o céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também era chamado Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. Então Pedro estava meditando e o Espírito veio e falou com Pedro. Estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Deus não nos deixa confundidos e ele vai explicar o que aconteceu. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. O que os traz aqui? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo um bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a mandar chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem a dizer. Pedro, então, convidando-os a entrar, hospedou-os, porque já devia estar de noite, e no dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles. Também alguns irmãos dos que moravam em Jope foram com eles. No dia seguinte, então Pedro foi e levou algumas testemunhas junto com Pedro. Importante. Quando Pedro estava, porém... foram com ele, 24. No dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo, levante-se, porque eu também sou apenas um homem. Glória a Deus. A glória não é de homens. Pedro entendia que não era ele. Pedro sabia quem ele era. Nós temos que saber quem nós somos. Por mais boas obras, milagres, poder que o Senhor nos concede para curar, levar a palavra, a gente tem que entender que nós somos apenas o instrumento, o canal. Nós somos homens pecadores, como todos os outros, e que a glória é do Senhor. Falando com ele, Pedro entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo, vocês bem sabem que um judeu, olha só, vocês bem sabem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Naquela época, gentio era todo mundo que não era judeu. Então, Jesus, o Messias, ele veio para os judeus. Então, quem não era judeu não era digno, né, de receber, de ouvir, de ter Jesus, de se sentar à mesa com os judeus, porque eles eram considerados os escolhidos. E aí Pedro fala, você sabe que o judeu é proibido de entrar na casa de um gentio. Mas Deus me mostrou, olha só. E aí Pedro já teve o discernimento da revelação, né? Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Quando Deus falou para ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. Então o Espírito Santo já deu a revelação daquela mensagem para Pedro. Quando ele viu aqueles gentios ali, ele disse, mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar?
Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias, mais ou menos, que por esta porta, às 3 da tarde, então ele contou a revelação, né? Eu estava orando em minha casa. Olha aí, ó, quem ora, Deus responde. De repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, Jesus, eu acho, né? Que disse: Cornélio, a sua oração foi ouvida e as suas esmolas foram lembradas na presença de Deus. Envie, pois, alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado Pedro, e ele está hospedado na casa de Simão, continua à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar. E você fez muito bem em vir. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que o Senhor ordenou a você. A colheita estava ali, preparada para Simão colher para Jesus. Então estavam todos ali sedentos pela palavra. E Pedro disse: agora eu entro. Então Pedro começou a falar e disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Não existe acepção de pessoas. Não existe para Deus. Não existe nação, sua origem, sua cor, seu idioma, nada, seu passado, nada para Deus. Isso é impedimento para que você receba o Senhor. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Jesus está disponível para todos, mas nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. Vamos lá. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia depois do batismo que João pregou, João Batista. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, Pedro falou o quê? Pedro não foi falar de religião, Pedro não foi falar dos costumes judaicos, Pedro não foi falar dele, Pedro foi falar de Jesus. Nosso papel é apresentar Jesus às pessoas. Não é criticar, não é falar o que eu acho. Nosso papel é apresentar Jesus para as pessoas. 39. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós somos o que, gente? Testemunhas. A gente já aprendeu isso aqui. Nós não somos advogados de Jesus. Jesus não precisa que a gente o defenda. Nós somos testemunhas. Nós precisamos testemunhar o amor de Deus, o amor de Jesus, viver como Jesus, apresentar Jesus. Então, se eu sou seguidor e testemunha de Jesus, eu não vou falar aquilo que eu não vivo. Se eu vou ensinar as pessoas o que Jesus gostaria que eu fizesse, eu preciso ensinar fazendo, não falando. Amém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou. É a ressurreição que é o poder do Evangelho. E as pessoas não criam na ressurreição naquela época. Mas ele falou aqui, o 40. Mas Deus o ressuscitou no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus só se revela. Jesus só revela os seus mistérios, a sua palavra, a sua intimidade, aqueles que estão ali, ó, com ele, que testemunham dele, que andam com ele. Então tem pessoas, eu creio em Jesus e tal, mas admira, por exemplo, poxa, aquela pessoa tem uma sabedoria, ela vive assim, ela conhece as coisas, ela entende a palavra. Por que eu leio esse capítulo aqui e eu não entendo o que ele quer dizer? Porque Jesus só se revela àqueles que são íntimos, aqueles amigos que estão próximos dele, sedentos, caminhando com ele. Aí sim ele vai revelar todas as coisas dos céus que ele quer nos revelar, para que a gente glorifique o nome dele aqui na terra. Então olha aqui em detalhe, Jesus quando ele ressuscitou, ele não apareceu para todo mundo. Ele foi ao encontro de quem? Dos discípulos, daqueles que andavam diariamente com eles. E aí ele ceiou, comeu com eles. Por quê? Eles tinham intimidade com Jesus. Olha a chave aqui, ó. Esse é o Espírito Santo que nos mostra, irmãos. Porque se você for ler isso aqui, sem o Espírito Santo, a gente não vai compreender. Então, quanto mais perto de Jesus nós andarmos, quanto mais perto de Jesus nós estamos, mais ele se revela para nós. Então,
41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é, a nós que comemos e bebemos com ele. Esse comemos e bebemos com ele quer dizer comunhão, intimidade, tá? Depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou, olha aqui, ó, Jesus teve uma ordem, deu uma ordem, pregar ao povo. E não só pregar, e testemunhar. Então nós não devemos só falar de Jesus, nós precisamos dar testemunhos. Eu não posso falar o que eu não vivo, gente. Isso é tão sério. É por isso que está tão escandalizado o evangelho, porque as pessoas falam, mas não vivem. É muito sério isso. Mandou testemunhar que ele fosse constituído por Deus como juiz de vivos e mortos. Jesus foi o Cordeiro de Deus, Filho de Deus, e hoje Jesus é juiz. Na verdade, ele vai ser juiz. Hoje, ele é nosso advogado. Jesus está à direita do Pai, rogando por mim e por você. Deus, quando olha para nós, pecadores, quando ele vê o nosso pecado, a justiça dele é separada, gente. Ele não tem comunhão com o pecado. Mas Jesus nos justificou derramando sangue na cruz. Então nós somos, eu tenho uma tatuagem aqui, ó. Nós somos justificados por meio de Jesus. Então ele está lá agora, ao lado do Pai, nos defendendo, nos protegendo, orando por nós, sendo nosso advogado. Mas um dia ele voltará para buscar a igreja dele, que é a noiva dele. E ele vai ser o juiz da nação. Todo joelho se prostrará diante do juiz. Alguns se prostrarão diante do Pai, que é melhor. Outros diante do juiz para ser julgado e condenado. Aleluia. E juiz de vivos e de mortos. Porque quem morreu não está livre do julgamento final, não. A palavra de Deus diz que quem morreu irá ressuscitar primeiro, e eles vão ressuscitar e irão ser julgados, os mortos. E quem está vivo também. Ninguém vai escapar do juízo de Jesus. Ninguém. Por isso que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E hoje foi o meu devocional. Quando nós temos o temor do Senhor, o temor, eu estarei diante do juiz. Jesus vai ser meu juiz. Eu preciso ter esse temor para que eu ande fazendo a vontade dele. Para que eu ande o agradando. Porque um dia nós iremos prestar conta de tudo, irmãos. Ele não pagou aquele preço por acaso, não. 43. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão dos pecados. Olha aqui, ó. Nós damos testemunhos de Cristo. Que testemunho? De que por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe a justificação, recebe o perdão dos pecados. Porque a lei dizia lá que o pecado, o salário do pecado é a morte. Morte eterna, separação eterna de Deus. Isso aconteceu após o primeiro pecado no mundo, que foi com Adão. Só que Jesus veio para dizer que, assim como um só homem pecou e toda a nação foi condenada, também, assim como por um só homem, toda a nação, se crê, será perdoado, justificado e terá vida eterna. 44. Fecha a porta, mãe. Enquanto Pedro falava estas palavras, olha aí o resultado da verdadeira pregação do Evangelho, da verdade. É a verdade que confronta, é a verdade que liberta, é a verdade que salva. 44. Enquanto Pedro estava falando estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Por quê? Porque eles creram no que Pedro estava falando. Eles creram no Jesus Cristo que ele estava pregando. E aí, consequentemente, o Espírito Santo caiu sobre todos eles. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, eles eram da aliança naquela época, que era a circuncisão feita no prepúcio. Então, os fiéis ficaram admirados, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por mais alguns dias. Olha aqui o que aconteceu. Pedro aqui estava vendo o cumprimento da revelação que Deus falou para ele, né? Ele disse: eu quero que a minha palavra alcance a todos, porque não podemos considerar impuro aquilo que eu purifiquei.
Então o evangelho, ele viu ali, ó, não é só para os judeus, é para os gentios. O evangelho veio para nós também, para mim, para você. Então, nós precisamos entender que nós não temos que condenar as pessoas. Aquele ali não merece, aquilo ali não vai para o céu, não. Aquilo ali tem jeito, não. Fulano, aquilo ali não tem chance, não. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, Jesus, ele veio para justificar aquele que quiser, que crê nele. Então, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o Espírito Santo foi derramado na vida dos gentios e Pedro batizou aquelas pessoas que creram em Jesus. Nós precisamos entender que nós precisamos ter comunhão com Cristo, como Pedro falou. Nós comíamos e bebíamos com ele, então ele se revelou a nós. Porque quando temos comunhão, nós temos a revelação de quem Jesus é. E quando nós temos a revelação de quem Jesus é, nós damos testemunhos de quem Jesus é. E quando damos testemunhos de quem Jesus é, vivendo o que Jesus nos ensina, o resultado são frutos. É uma grande colheita para a glória de Deus. Porque tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Maravilhoso, Senhor, é Jesus. Quantas revelações maravilhosas da Tua palavra nós tivemos hoje, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre nós, Senhor. Nós pecadores, Senhor, imerecedores, Pai. Mas a Tua graça nos alcançou e nos alcança todos os dias, Senhor. Nos redimindo, nos perdoando, Senhor, dos nossos pecados, nossos erros e nos justificando dia a dia, Senhor, para a glória do Teu nome, para que nós possamos ter comunhão contigo, comunhão com o Pai e ter o Espírito Santo aqui em nós, Senhor Jesus, nos limpando de todas as impurezas e nos fazendo parecer mais contigo dia a dia, Senhor. É esse o nosso desejo, Pai. Nos ajuda a sermos iguais a Ti e dar testemunhos de Ti, Senhor, diariamente. Obrigada, Senhor, por esse dia. Abençoe os irmãos que estão nos assistindo. E nós Te amamos, Senhor. Fica conosco, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se gostou, curte, compartilhe essa palavra para abençoar outras pessoas. E eu espero vocês no próximo vídeo, que vai ser o capítulo 11, tá bom? Esse ficou muito longo, então a gente vai fazer o capítulo 11 no próximo vídeo. Beijo. Tchau.